Boa noite, amém? Nesta noite maravilhosa, eu desejo saudar a todos os amados pastores, a todos os estimados missionários e missionárias, aos meus amados irmãos e irmãs em Cristo e a todos os irmãos e irmãs, amigos que nos acompanham pelo YouTube e a todos os meus estimados amigos e amigas, eu saúdo a todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos, é com imensa alegria e satisfação que neste momento entro em contato mais uma vez com todos os componentes desta abençoada e maravilhosa rede de WhatsApp e com todos os irmãos em Cristo e amigos que estão me acompanhando pelo YouTube. Quem vos fala nesta noite do dia 30 de setembro de 2018, nesta abençoada noite de domingo, às exatamente 20 horas e 3 minutos, é o seu estimado irmão em Cristo, Paulo Francisco. Isto mesmo, eu falo da cidade de Brasília, capital do Brasil. Amados, nesta rica oportunidade, eu desejo externar os meus agradecimentos sinceros a todos os componentes de nossa rede de WhatsApp e também a todos os nossos irmãos e amigos do YouTube que entregaram hoje, exatamente às 12 horas, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, mais um abençoado período de oração e jejum. Então, hoje, 12 horas, todos nós entregamos mais um abençoado período de oração e jejum ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Foi uma verdadeira bênção, aleluia, está sendo e continuará sendo, aleluia. Queridos, essa maravilhosa comunhão que estamos tendo com o Senhor Jesus Cristo no decorrer desse período de oração e jejum não tem preço, não existe preço. Deus abençoe a todos que participaram. Cada dia estamos nos fortalecendo mais e mais com esses maravilhosos períodos de oração e jejum. A Icogen todo mês irá realizar um período de oração e jejum. Para você saber o período, ou seja, quais os dias e quantos dias, basta você ficar com atenção em nossas explanações da palavra de Deus. Então, você que está acompanhando sempre as nossas pregações e deseja participar desses períodos de oração e jejum que nós estamos fazendo, basta acompanhar as ministrações que nós daremos todas as informações necessárias, ok? Períodos, leituras da Bíblia, dias, tudo será informado, ok? Sempre procederemos os anúncios e informações antes da ministração da palavra de Deus. Então, você fique com a sua atenção nas pregações e anote na sua agenda todas as explanações e informações que serão repassadas para os próximos períodos de oração e jejum que virão, ok? Participe e mantenha o contato com seu Salvador. Aleluia!
Guarde o contato com seu Salvador e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia! Este é o corinho, o coro do hino 77 da harpa cristã. Vamos nos unir em oração e jejum. E você que ainda não fez nenhum período de oração e jejum, é o nosso convidado e a nossa convidada a participar do próximo. Na próxima comunicação, já estarei informando a data do próximo período de oração e jejum, os dias, as passagens bíblicas que deverão serem lidas, etc, etc. Lembrando aos amados irmãos que no próximo período de oração e jejum, tá? O próximo período de oração e jejum, aumentaremos 5 minutos, ok? Então, atenção. O próximo período será de 40 minutos de oração no mínimo. Então, você que vai participar do próximo período de oração e jejum, já está sabendo que nós iremos orar 40 minutos diretos no mínimo. Todo mês nós aumentamos 5 minutos no período de oração e jejum, ok? Então veja só, meu querido, você que está nos acompanhando e realizando esse propósito de oração e jejum, anote aí na sua agenda. O objetivo, o propósito dos próximos 3 períodos de oração e jejum serão os mesmos. Estaremos orando em prol, ou seja, em favor dos nossos amados irmãos em Cristo que estão residindo nos países da janela 10x40. Então, os nossos irmãos que estão morando lá nos países da janela 10x40 estão sendo perseguidos, apedrejados, surrados, presos, etc, etc. Então, veja bem, os próximos meses, que são de outubro, novembro e dezembro, realizaremos mais 3 períodos de oração e jejum. Então, nos 3 períodos, no caso, nos meses de outubro, novembro e dezembro, os propósitos serão os mesmos, ok? E quais serão esses propósitos? O de orarmos em prol dos nossos irmãos lá que estão residindo nos países da janela 10x40, ok? Então o propósito vai ser o mesmo. Nós vamos continuar a pegada firme da oração em prol dos nossos irmãos que estão sendo perseguidos lá nos países da janela 10x40. Meu amado, e eu te pergunto, você sabe quais são os países da janela 10x40? Se ainda não sabe, acesse o site da Icogen, que temos uma página exclusiva com a relação dos nomes dos 61 países que compõem a janela 10x40. Então você acessa o nosso site, que nós temos uma página exclusiva com todos os nomes de todos os países da janela 10x40, ok? Temos também um mapa com a relação dos graus de perseguição. Temos muito mais informações no site. Você que está entrando para a nossa rede agora, está convidado a acessar o nosso site, o site da Icogen. Acesse lá, olha, www.icogen.com.br. Vou repetir bem devagar para você anotar aí na sua agenda. www.icogen de navio.com.br, ok? Então acesse lá que você vai ter todas as informações necessárias. Meu querido,
Veja bem, tem uma informação muito importante para lhe dar. A partir da semana passada, efetivamos o período de oração e estudo bíblico da palavra de Deus aqui no meu apartamento, ok? Então, a partir da semana passada, nós temos 3 dias da semana para fazer a oração e o estudo bíblico. E você está convidado. Anote aí na sua agenda a especificação dos dias e os horários. Vamos lá. Domingo. Então, domingo, a oração e o estudo da palavra de Deus é das 8 horas às 10 horas. Então, vamos lá. Das 8 horas às 8 horas e 25 minutos é realizado o café da manhã. Então, todo domingo nós temos um gostoso café da manhã. E você que reside em Brasília ou arredores de Brasília está convidado para vir participar do nosso estudo bíblico e da oração aos domingos. Chegando às 8 horas, você toma um gostoso café da manhã conosco, até às 8 horas e 25. Das 8 horas e 30 minutos às 9 horas, temos o período da oração de joelhos. Oração é de joelhos, ouviu? Amém. E das 9 horas às 10 horas, temos o estudo da palavra de Deus, ok? Estamos efetuando o estudo sobre a volta de Jesus Cristo para buscar a noiva, a sua igreja santa, pura, imaculada, para levar para os céus. Aleluia! Então, meu querido, você está convidado, ok? Venha, traga a sua Bíblia e vamos aprender juntos a palavra de Deus. Você é o nosso convidado e a nossa convidada especial. Muito bem. Na terça-feira, o horário da oração e estudo bíblico é das 19 horas às 21 horas. Bem, das 19 horas às 19h30, 30 minutos de oração de joelho. Das 19 horas e 30 minutos às 19 horas e 45 minutos, intervalo de 15 minutos para você tomar uma água, tomar um café. E das 20 horas às 21 horas é o período do estudo da palavra de Deus, ok? Muito bem. Sexta-feira. Às sexta-feira o estudo também é das 19 às 21 horas. Das 19 horas às 19 horas e 30 minutos, oração de joelhos. Das 19 horas e 30 minutos às 19 horas e 45 minutos, intervalo para tomarmos uma água, tomarmos um café. E das 20 horas às 21 horas, estudo da palavra de Deus. Venha, meu querido, venha, traga a sua Bíblia e vamos aprender junto os ensinamentos do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Veja só, nós temos outros anúncios, mas nós vamos deixar para a semana que vem. Ok? Então, agora nós vamos nos preparar para procedermos à meditação na palavra de Deus. Ok? Abra o seu coração e receba nesta noite a bênção do Senhor. Amém? Vamos meditar nesta noite na palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 28 ao 37. Informando aos meus amados irmãos que a minha tradução é a Bíblia
King James Fiel. Repetindo, informando aos meus amados irmãos que a minha tradução é a Bíblia King James Fiel. Nesta oportunidade, vamos orar. Amém? Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome para sempre. Te adoramos nesta noite, pois as tuas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã e grande é a tua fidelidade. Seja notório a todas as pessoas que escutarem a tua palavra nesta noite, que o plano da salvação está pronto e consumado. Obrigado por nos enviar seu Filho amado para nos resgatar do pecado e nos conceder uma nova aliança. Fale aos nossos corações nesta noite. Desbloqueie os nossos ouvidos para que possamos ouvir, compreender, praticar e obedecer a tua santa palavra. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém? Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28 ao 37. E nos diz assim a palavra de Deus nesta noite. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que pudesse se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Ora, estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam uma esponja de vinagre, e pondo-a sobre um isopo, a colocaram na sua boca. Logo que Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E ele, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Os judeus, pois, porque era a preparação para que os corpos não ficassem na cruz no dia do sabate, porque era grande o dia do sabate, pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e que fossem tirados dali. Foram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não quebraram as suas pernas. Mas um dos soldados lhe perfurou o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que ouviu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que é verdadeiro o que diz, para que também vós o creiais. Pois estas coisas foram feitas para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: olharão para aquele a qual perfuraram. Leitura maravilhosa da palavra de Deus nesta noite. Vamos fazer mais uma oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Deus Santo, nesta noite, venha encher o nosso coração com a tua presença. Elevo a minha voz ao Senhor e, firmado no sangue do seu Filho Jesus, entro no Santo dos Santos
e com temor e tremor suplico a tua misericórdia sobre a minha vida neste momento. Assim como o Senhor usaste Neemias para anunciar a tua palavra com autoridade e ousadia, usa-me nesta noite, que a tua palavra encontre lugar nos mais diversos corações e que haja convencimento do pecado, da justiça e do juízo. É o que te peço e já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Queridos e amados, amigos e ouvintes da palavra de Deus, nesta noite, objetivando tornar mais nítida a compreensão da ministração, procederei à definição de uma palavra muito significativa, que é consumado. O que quer dizer consumado? Entenda-se, consumador. Em grego, quer dizer tetelestai. Eu gostaria que você gravasse bem essa palavra que eu vou te dizer agora. Tetelestai, está consumado. Então vamos para a definição de consumador. Eu peguei duas definições. Primeira definição, palavra grega teiotes, igual a completador, termo utilizado para se referir a Jesus. Veja lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Como aquele que, em sua pessoa, demonstrou fé perfeita e completa. Segunda definição, palavra grega teteostes. Ela é derivada da palavra grega teteio, que significa terminar completamente. A ideia contida em Hebreus 12, capítulo 12, versículo 2, é de Jesus como autor ou líder pioneiro da vida de fé. Ele, Jesus, cumpriu o ideal da fé em sua própria vida. Vamos ler agora o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 2. E diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está sentado à destra do trono de Deus. Queridos, nesta noite, irei falar sobre a poderosa exclamação de Jesus Cristo quando ele estava pendurado lá na cruz do Calvário, antes de render o seu espírito, ou seja, antes dele morrer. Esta poderosa exclamação proferida por Jesus Cristo foi: tetelestai. Tetelestai quer dizer está consumado. Eu gostaria que você repetisse baixinho onde você estiver nesse momento. Repita, fazer um favor. Tetelestai, está consumado. Tetelestai é a palavra grega que quer dizer, em português, está consumado. Tetelestai, está consumado. Está consumado, tetelestai. Glórias a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Se eu tivesse de dar um título para essa explanação, o título seria esse: está consumado. Amém? Aleluia.
Permita-me, neste momento, pegar um atalho. Eu gostaria de ler para você, neste exato momento, o atalho que eu vou pegar para depois entrar no texto que nós iremos explanar. O atalho fica lá no livro de João, capítulo 10, versículos 18, 17 e 18. Então, João, Evangelho de João, capítulo 10, versículos 17 e 18, que nos diz assim: preste atenção, Jesus falando para nós hoje. Por isso o meu Pai me ama, porque dou a minha vida para que possa tomá-la novamente. Nenhum homem a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para dar e tenho poder para tomá-la novamente. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Preste atenção, eu vou ler de novo João, capítulo 10, versículos 17 e 18. Palavras de Jesus Cristo. Por isso o meu Pai me ama, porque dou a minha vida para que possa tomá-la novamente. Nenhum homem a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para dar e tenho poder para tomá-la novamente. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Aleluia. Faço-lhe nesta hora a primeira pergunta de uma série de muitas que virão. Eu pergunto para você nesta hora: quem matou Jesus Cristo? Quem matou Jesus Cristo? Eu vou responder para você. A resposta está acima, nestes 2 versículos que eu acabei de ler. Então, preste atenção. Ninguém matou Jesus Cristo, meu querido. Ele deu a sua vida no Calvário para resgatar eu e você das garras de Satanás e do inferno. Glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Então, preste atenção. Ninguém matou Jesus. Ele diz claramente lá em João 10, capítulo 10, versículo 17. Por isso o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para que possa tomá-la novamente. Então, preste atenção. A crucificação foi um plano, preste atenção, foi um plano que Deus estabeleceu desde o Jardim do Éden, depois que Adão e Eva pecaram, para que nós, o homem que agora estava caído da graça, que ele havia pecado, então havia o quê? Havia interrompido o relacionamento. Então Deus planejou a vinda de Jesus à face da terra para cumprir o plano da salvação através da crucificação. Por quê? A palavra diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, para que pudéssemos de novo ter a reconciliação com Deus, era necessário que houvesse derramamento de sangue. E esse derramamento tinha que ser o quê? Um sacrifício eficaz, um sacrifício perene, um sacrifício que realmente agradasse a Deus e que nos outorgasse ficarmos purificados dos nossos pecados. Esse foi o plano da crucificação. O plano que Jesus
cumpriu até o último momento. E nós vamos ver nesta explanação todos os detalhes da crucificação realizada. Os detalhes para que eu e você pudéssemos hoje sermos limpos, purificados no sangue do Senhor Jesus. Aleluias, glórias a Deus. A sua morte foi voluntária. Entregou espontaneamente seu espírito. Nós vemos lá em João, capítulo 19, versículo 30. E também João, capítulo 10, versículo 18 e 19. Veja bem, querido, preste atenção. Ele a si mesmo se entregou. Ele ofereceu a si mesmo como resgate. Então, preste atenção. Nós vemos o que está escrito lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, que nos diz assim: porque até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Eu irei repetir esse finalzinho. E para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, querido, Jesus deu a sua vida lá no Calvário em resgate de muitos. Esses muitos somos eu, você e todos aqueles que realmente se arrependeram dos seus pecados e crê no sangue de Jesus que foi derramado no madeiro. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, glórias a Deus. Nós vemos que no dia seguinte, João Batista vê Jesus vindo até ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Então preste atenção. Quando que João Batista declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? É lá em 1 João capítulo 1, versículo 29. Assim que João Batista viu a Jesus. Então, preste atenção agora na definição de resgate. Vemos que Jesus veio para dar sua vida em resgate. O que quer dizer resgate? Eu peguei 4 definições, entre várias. Primeira definição de resgate. Palavra hebraica. Pand. É igual a soltura. Segunda definição. Palavra hebraica. Koper, que é igual a perdão. Terceira definição. Preço pago para recuperar uma pessoa ou um objeto. Você vai ver lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. E a quarta definição de resgate. Este termo traz, normalmente, a conotação de libertação de algum tipo de cativeiro através do pagamento de certo preço. Eu gostaria, neste momento, de repetir esta quarta definição. Este termo traz, normalmente, a conotação de libertação de algum tipo de cativeiro através do pagamento de certo preço. Queridos, a morte de Jesus Cristo é um tema importante no Evangelho de João. Foi anunciada por João Batista mesmo antes de Jesus começar oficialmente seu ministério. Então vamos ler de novo. Presta atenção. Presta atenção.
Nós vamos ler de novo para você prestar bastante atenção o que João Batista fez. Qual foi a missão de João Batista? Então, vemos em João, capítulo 1, versículo 29, e diz assim: no dia seguinte, João Batista vê Jesus vindo até ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Em outras traduções, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meu querido, presta atenção. João Batista, quando ele viu Jesus vindo até ele, ele fez o quê? Um anúncio. Ele anunciou para todas aquelas pessoas que estavam presentes e continuou propagando a seguinte conotação: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Presta atenção. Quando nós estamos em um determinado quartel, que o comandante chega, o que o corneteiro toca? O corneteiro dá um toque, o quê? Anunciando para todo o quartel, para que todos escutem dentro do quartel, que o comandante está chegando. Então o corneteiro vai numa determinada posição e faz aquele toque, todo o quartel escuta e sabe que o comandante daquele quartel está chegando. Isso foi o que João Batista fez. Ele anunciou, ele bradou, ele gritou, ele fez com que todas as pessoas que estavam ao seu derredor escutassem a palavra derradeira de que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, meus queridos, que limpa o teu pecado, o meu pecado e limpa o pecado de todos aqueles que creem. E nós hoje estamos sendo convidados a quê? A olhar, a prestar atenção no que João Batista falou. Eis o Cordeiro de Deus. E esse Cordeiro de Deus vai bradar lá na cruz: está consumado. E nós vamos ver a conotação do que está consumado. Então, depois da confissão de fé de Pedro, Jesus anunciou claramente que seria morto. Vemos Mateus capítulo 16, versículo 16. E posteriormente, Jesus disse aos seus discípulos que ele seria crucificado. Vemos lá em Mateus capítulo 20, versículo 17 a 19. Mas veja bem, qual foi a confissão de Pedro? A confissão de Pedro foi esta, quando Jesus perguntou: quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro respondeu. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simão Pedro, embalado por aquela volúpia, porque ele foi um dos principais apóstolos de Jesus, depois que o Espírito Santo desceu sobre ele no dia de Pentecostes, Simão Pedro tornou-se naquela figura que deu a vida, assim como outros todos apóstolos deram também em prol de Jesus Cristo. Mas nós vemos no texto lido, em João, capítulo 19, versículo 28. Vamos para o texto. E diz assim, João, capítulo 19, versículo 28. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que pudesse se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Jesus sabia de tudo que estava acontecendo.
e estava com tudo sob controle. Cumpriu-se a escritura quando ele disse: tenho sede. Você vai ver lá nos Salmos 69, Salmo 69, versículo 21. Então, meu querido, preste atenção. Quando Jesus bradou: tenho sede, ele estava fazendo o quê? Cumprindo uma passagem que foi escrita lá no Velho Testamento e estava se realizando agora lá no Calvário. Então, Jesus pendurado lá na cruz ainda não estava com a missão cumprida. Ele estava pendurado, mas a missão que Deus determinou que ele cumprisse na terra para resgatar eu e você ainda não havia sido cumprida. Ainda faltava alguma coisa. E ele falou: tenho sede. Para quê? Para cumprir o finalzinho da sua missão. Então, nós lemos lá em João, no texto, lemos João capítulo 19, versículo 29 e 30. E diz assim: ora, estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam uma esponja de vinagre e, pondo-a sobre um isopo, a colocaram na sua boca. Logo que Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E ele, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. O gole de vinagre lhe permitiu proferir sua poderosa declaração de triunfo em alta voz. Então, quando Jesus tomou aquele gole de vinagre, concluiu a missão que Deus havia participado a ele para que ele cumprisse na face da terra. E ao engolir aquele gole de vinagre, ele, com uma voz triunfante, toma fôlego e brada em alta voz: tetelestai! Oh, aleluia! Glórias ao nome do Senhor! Aleluia! E ele brada: tetelestai! E eu queria que você, neste momento, sentisse o poder desta palavra tetelestai, que quer dizer: está consumado. Mas, meu querido, o que estava consumado? Eis a pergunta. O que estava consumado? Respondo para você. Estava consumado o plano que Deus entregou na mão de Jesus para ele cumprir na face da terra. Desde o seu nascimento até a sua morte, estava tudo relatado num plano. Qual é esse plano? É o plano da sua salvação e da minha salvação, através do arrependimento do nosso pecado. Oh, glórias a Jesus! Aleluia! Com aquele brado: tetelestai, está consumado. Jesus Cristo estava dizendo para o seu Pai: Pai, está cumprida a missão. Com aquele brado, Jesus falou para Deus: Pai, está cumprida a missão. Está consumado. O que está consumado? O preço dos nossos pecados, de todos os homens, estão pagos, estão quitados através do meu sangue. Oh, aleluia!
Glória ao nome do Senhor. Aleluia. O que está consumado? Que todo aquele que crê no meu sangue e se arrepender dos seus pecados será salvo. Oh, aleluia! Glória ao nome do Senhor. O que está consumado? Está concluído o plano da salvação. Jesus, com o brado, quer dizer para você, neste momento: eu paguei o preço do seu resgate com o meu sangue na cruz do Calvário. Oh, aleluia! Glórias a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Meu querido, tetelestai. Está consumado, o preço foi pago. Jesus quitou todo o valor com o preço do seu sangue. E agora, eu e você, crendo no sangue, se arrependendo realmente dos pecados, vivendo uma vida santa, uma vida limpa, fazemos parte do plano da salvação, onde ele proferiu: tetelestai. Oh, aleluia! Tetelestai! Está consumado. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. O conselho e o mandamento do seu pai a respeito do seu sofrimento agora estavam todos cumpridos. Então, quando Jesus estava orando lá no Getsêmani, você sabe que passou aquele filme na cabeça dele de todo o sofrimento que ele ia passar. E ele fez aquela oração que nós já conhecemos: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então, presta atenção. Jesus tomou cuidado para que cada jota etil de tudo que continha a Escritura fosse cumprido com exatidão. Meu querido, se Jesus não bradasse tetelestai, está consumado, a missão dele não seria completa. Consequentemente, todo o plano estaria por água abaixo. Mas, com aquele brado, aquele foi o brado da vitória. E nós, hoje, vivendo uma vida santa, andando em comunhão com a palavra de Deus, vencendo a carne com jejum, oração, leitura da Bíblia, joelho no pó, joelho no pó. Se nós consagrarmos a nossa vida realmente, nós também poderemos bradar: venci! No final da nossa vida, igual Paulo, o apóstolo Paulo fez. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu e você temos condições de vencer através do brado de Jesus: tetelestai, está consumado. Oh, aleluias, glórias ao nome do Senhor. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Ele tinha dito, quando iniciou seus sofrimentos: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E agora, lá na cruz, concluindo o fechamento, que aquele ali foi o fecho, foi o último detalhe. É aquele detalhe quando você está fazendo uma determinada pintura, uma determinada obra, que você vai pintando, tá faltando um detalhezinho para concluir aquela linda obra. E esse detalhe era o tetelestai. Então, agora que o Pai passou a missão para ele, ele brada vitorioso lá na cruz:
E agora ele diz: está consumado. Oh, aleluia! Querido, a sua comida e a sua bebida era cumprir a missão que o Pai havia lhe entregue. E, presta atenção, se naquele momento Jesus acabou de cumprir a missão que o Pai havia lhe entregue, o Pai, Deus, também lhe entregou uma missão. Você sabia disso? E é nesta missão que Deus lhe entregou que neste momento eu lhe faço a segunda pergunta. Faço-lhe a segunda pergunta neste momento. A missão que Deus lhe outorgou em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, parte A, que diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Eu te pergunto nesta hora, a missão que Deus lhe outorgou através desse versículo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, está sendo cumprida por você? Você está cumprindo devidamente a missão que Deus lhe outorgou? Como você está conduzindo o processo de santificação na sua vida? Vou repetir a pergunta. Como você está conduzindo o processo de santificação na sua vida? Está consumado. Tetelestai. Aleluias. Glória ao nome do Senhor. A lei cerimonial está abolida. E um ponto final foi colocado nas suas obrigações. Olha só. Quais eram as obrigações do sacerdote antigamente? Antigamente, o sacerdote tinha a incumbência de o quê? Pegar o animal e proceder os sacrifícios para poder cobrir os pecados de várias pessoas ou mesmo dele. Então, o sacerdote tinha, uma das missões dele era preparar o animal para o sacrifício. Mas, querido, lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 12, nós vemos uma passagem muito significativa que diz assim: havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados para sempre. Então, preste atenção. Havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados para sempre. A partir daquele sacrifício, da morte de crucificação de Jesus, aquele sacrifício foi aceito por Deus. Então foi o quê? Um sacrifício completo, um sacrifício puro, determinado e aceito por Deus. Deus deu a missão para Jesus e lá na cruz, com a sua morte e com o brado de que estava consumado, Jesus diz para Deus: Pai, a missão foi cumprida. Agora, todos aqueles que creem em mim e se arrependerem dos pecados poderão ser salvos, porque eu vim e paguei o resgate com o preço. O preço foi o meu sangue. Oh, glória! Aleluia! Oh, aleluia! O preço foi preço de sangue, meu querido. É por isso que nós temos que ser crente fiéis. Não tem esse negócio de ser crente mais ou menos. O crente mais ou menos não entra no céu. Vou repetir para você. O crente que está com a sua vida um pouco na igreja, um pouco no mundo, ele não tem firmeza. E a palavra de Deus diz que é melhor você ser frio
ou quente, porque os mornos serão vomitados. E Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue para que você fosse um crente fiel, caminhando para o céu, através desse sangue purificador. Aleluia. Querido, está consumado. O plano da salvação está consumado. Agora basta você crer, se arrepender, transformar no Filho de Deus e seguir junto. Vamos caminhando para o céu. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Aleluias. Está consumado. Ao bradar triunfantemente, está consumado, lá no Calvário, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. A parede que separava os gentios dos judeus foi derrubada com o sangue de Jesus Cristo. Agora, meu querido, todos podem fazer parte da noiva. A noiva que vai fazer o quê? As bodas dos cordeiros. Você e eu, através do sangue de Jesus Cristo derramado no madeiro, podemos fazer parte da noiva. A igreja santa, pura, imaculada, lavada e remida no sangue de Jesus, que não tem placa. Preste atenção. Eu quero que você preste muita atenção. Jesus morreu na cruz e bradou: está consumado. A salvação, essa salvação não diz que tem placa. Não. A salvação é um povo, preste atenção, um povo santo, lavado, remido, purificado no sangue do Cordeiro, quando ele bradou: está consumado. Oh, querido, oh, aleluia, oh, glória a Jesus. Você precisa saber, meu querido, que a tua salvação agora está consumada. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Está consumado. O pecado foi vencido e a transgressão chegou ao fim. O Cordeiro de Deus foi sacrificado para tirar o pecado do mundo. Veja lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 26. É oportuno enfatizar que todos os que sofrem por Cristo e com Cristo se consolem com o fato de que, em pouco tempo, também poderão dizer: combati o bom combate. Então, meu querido, seja um crente fiel. Seja um crente fiel, porque daqui a pouquinho nós também vamos ir. Nós também vamos partir desse mundo, mas vamos partir para a glória. E poderemos dizer: combati o bom combate. Olha que maravilha. Tu imagine você no finalzinho da sua vida, com a morte se aproximando, igual o apóstolo Paulo, quando ele estava para ser decapitado. Ele sabia que iam cortar o pescoço dele, mas ele estava tranquilo. Estava tranquilo, caminhando para a vitória. Jesus também caminhou para a vitória. E Paulo, eu e você temos e podemos caminhar para a vitória. Só depende de você caminhar para a vitória. Só depende de mim caminhar para a vitória. Aleluias, glória ao nome do Senhor. O termo tetelestai, está consumado, soa estranho a nós hoje. Mas naquele tempo lá, querido, era empregado com frequência. Eles empregavam naquele tempo o tetelestai com frequência. Vou citar para você 3 exemplos. Um servo usava essa expressão para relatar ao seu senhor o trabalho que o senhor havia passado para ele, e ele havia concluído o trabalho que o Senhor passou para ele, cumprida a missão. Então, quando ele chegava para apresentar para o seu Senhor, ele falava o quê? Tetelestai, está consumado. Quer dizer, ele fez o trabalho todo que o seu Senhor pediu para ele fazer. Mais um exemplo. Também era usado pelo sacerdote depois de examinar o animal para o sacrifício.
e de não encontrar nele qualquer defeito. Então, quando o sacerdote pegava o animal para fazer o sacrifício, o sacerdote examinava o animal. Você sabe perfeitamente que o animal tinha que ser o quê? Sem defeito nenhum. Então o sacerdote examinava, via se não tinha mancha, se não tinha uma aleijão, se aquele animal estava pronto para o sacrifício. Então, quando ele constatava que o animal realmente estava pronto para o sacrifício, aí ele falava o quê? Tetelestai, está consumado, quer dizer, aquele animal estava pronto para o sacrifício. Jesus certamente é o Cordeiro perfeito de Deus, sem qualquer mácula ou defeito. Preste atenção. A morte de Jesus na cruz completa o quadro pintado por Deus, de prover o quê? Prover o reencontro, prover a reconciliação do ser humano a ele. Então, preste atenção. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, houve o quê? Houve uma ruptura. Houve o quê? Houve um grande deserto, um grande abismo entre Deus e o homem. Através do quê? Através do pecado de Adão e Eva. Então, toda a humanidade caiu em descrédito. Por quê? Pecou. Então, agora nós estávamos o quê? Separados de Deus. Mas Deus providenciou o quê? O plano de resgate, o plano da reconciliação, o plano da salvação através de quê? Através do seu filho. Então, Jesus veio com a missão de reconciliar-nos com Deus. E o terceiro exemplo é os mercadores que trabalhavam no comércio naquela época. Então, os mercadores naquela época, eles faziam as negociações, né? Então, estava vendendo lá vários tipos de mercadoria, e era mercadoria diversas. Então, quando a pessoa concluía o pagamento, ele falava o quê? Dívida paga. Concluída o pagamento. Está consumado. Tetelestai. Então, o que isso quer dizer? É como se você, quando estava com débito, presta atenção, quando você estava com débito no SPC, né? Você fez uma compra e não pagou. Tem muitos cristãos que estão com o nome no SPC, gostam de comprar demais e não pagam. Eu tô falando com muitas pessoas, hein? Que estão com o nome no SPC. Seja um cristão limpo, vai lá, pague a sua conta e siga para o céu. Crente caloteiro não entra no céu. Presta atenção, hein? Crente que compra e não paga, pega dinheiro e não paga, não entra no céu. A vida do cristão é uma vida limpa. O cristão tem que ser correto nas suas ações. Você tem que comprar e tem que pagar. Aleluias, glória ao nome do Senhor. Então, a pessoa que está com o nome no SPC, quando ele completa o pagamento, o SPC vai dar para ele? Uma ficha de que está quitada a sua dívida. Então ele pagou aquilo que ele estava devendo. E foi isso que Jesus fez com aquele tetelestai. Ele pagou a tua dívida e a minha dívida. Mas que dívida que nós temos? Querido, é a dívida do pecado. Eu e você temos uma dívida que jamais nós poderíamos pagar. Não existe dinheiro nesse mundo que pague a tua dívida e nem a minha dívida. Essa dívida só pode ser paga a preço de sangue. E Jesus na cruz pagou a nossa dívida. Oh, aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Eu e você agora estamos com a nossa dívida quitada através do sangue de Jesus. Oh, aleluias, glórias ao nome do Senhor. Atenção, querido. Quando Jesus bradou, está consumado, ele estava dizendo a seu Pai, toda a dívida dos homens estão paga. Ou seja, todo pecado que os homens cometerem estão pagos através do meu sangue. Quitei
a dívida com meu sangue. A multidão de teus pecados e de meus pecados foram quitadas com o sangue de Jesus. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Oh, maravilhoso Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por ter pago a minha dívida. Aleluia. Eu quero dizer para você nesta noite que quaisquer pecado que você tenha cometido pode ser perdoado. Qualquer pecado que você cometeu, o sangue de Jesus derramado no madeiro purifica esse pecado. Através do sangue derramado, você pode garantir a quitação desse pecado. Jesus Cristo diz para você nesta noite, querido: eu paguei a sua dívida com meu sangue. Eu vou repetir esse pedacinho. Jesus diz para você nesta noite: eu paguei a sua dívida com meu sangue. Você pode ter uma nova vida a partir desta noite. Eu vou repetir para você escutar. Você pode ter uma nova vida a partir desta noite. O sangue de Jesus Cristo, o sangue purificador, o sangue remidor, ele te garante a purificação dos pecados. Agora, meu querido, eu vou falar aqui uma relação de pecados que o sangue de Jesus purifica. Independentemente do pecado que você cometeu, o sangue, lá na cruz, quando Jesus bradou, está consumado, purifica. Eis a relação de pecados que você pode ter cometido. Qualquer um. Vamos lá. Não importa o pecado, nem importa o que você fez no passado. Você pode ser o pior assassino, pode ser o bandido mais perigoso, pode ser um ladrão sem escrúpulos, pode ser uma prostituta que vive nessa vida há vários anos, pode ser viciado em drogas diversas, pode estar em uma casa de recuperação, pode ter efetuado vários abortos, pode ter assaltado vários bancos, pode ter feito várias delinquências, pode estar dentro de uma penitenciária cumprindo a sua pena, pode ser um político que já roubou muito dinheiro do povo brasileiro, pode ser um político que já fraudou muitas leis para oferir lucro financeiro, pode ser um político que anda fraudando a eleição agora, que vai ter agora dia 7 de dezembro, político fraudador. O sangue de Jesus também te liberta. Pode ser um fofoqueiro ou uma fofoqueira de marca maior. Pode ser um mentiroso ou uma mentirosa que só anda mentindo. Pode ser um marido que está adulterando ou uma esposa que está adulterando pela rua. Pode ter matado pai, mãe, irmão, irmã ou qualquer pessoa. Pode ser um especialista em enganar os outros. Pode ser um líder evangélico que anda falando mentira. Tem muitos. Pode ser um líder evangélico que está enganando as pessoas de sua igreja. Tem muitos. Liberte-se desse karma. Jesus Cristo, através do seu sangue lá na cruz do Calvário, ele diz para você que está numa dessas condições que eu falei aqui agora. Meu querido, escute, ele diz agora para você: está consumado. Tetelestai. Todos esses pecados que eu recitei, você pode ficar limpo agora. Jesus já pagou o preço no Calvário, com preço de sangue. E você pode ser liberto nesta hora, nesta noite. Vamos lá, meu querido. Chegou a hora da mudança da sua vida. Liberte-se desse karma negativo e venha para Jesus Cristo. Não permita que Satanás te escravize mais. Olha, presta atenção. Muitas das vezes você que está cometendo ou cometeu um desses pecados, Satanás fica dizendo na sua mente, sabe o quê? Que não tem mais jeito. É ele que vai dizer na sua mente: eu não tenho mais jeito. Agora você está derrotado. Você não está derrotado, não. O sangue de Jesus te diz nesta noite: eu morri na cruz. Tetelestai. Está consumado para que você
possa ter os seus pecados purificados. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Venha para Jesus hoje. Aleluia! Que esses teus pecados possam ser levados para a cruz. E lá na cruz, através do sangue, os seus pecados serão purificados. Oh, querido, deixe essa vida de pecado e venha para Jesus. Arrependa-se dos seus pecados, mude de vida e vamos caminhando para o céu. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Vemos aqui, lemos lá em João, capítulo 19, versículos 31 a 34. Os judeus, pois, porque era a preparação para que os corpos não ficassem na cruz no dia do sabate, porque era grande o dia do sabate, pediram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e que fossem tirados dali. Foram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, eles não quebraram as suas pernas. Mas um dos soldados lhe furou o lado com uma lança. E imediatamente saiu água e sangue. É notório frisar que os líderes religiosos fizeram todo o possível para apressar a morte de Jesus e dos dois ladrões. Jesus estava ciente de tudo. Ele entregou o Espírito na hora nona, ou seja, às 3h da tarde. Então, às 3h da tarde, exatamente na hora nona, que a hora nona quer dizer 3h da tarde, depois que ele bradou, está consumado, aí então ele entregou o Espírito. Agora veja só uma coisa importante e muito significativa. É impressionante que os soldados romanos não fizeram o que lhe havia sido ordenado, quebrar as pernas, mas fizeram o que não lhe havia sido ordenado. Então preste atenção. Os soldados romanos fizeram o que lhe havia sido ordenado. Então, eles haviam ordenado o quê? Vão lá e quebrem a perna deles. Então quebraram a perna do primeiro ladrão, quebraram a perna do segundo ladrão, mas quando eles chegaram para quebrar a perna de Jesus, já viram que Jesus havia morrido. Será que isso foi por acaso, meu querido? Negativo. Negativo. Nos dois casos, cumpriram-se a palavra de Deus. Os ossos do cordeiro pascal não deveriam ser quebrados. E o seu lado deveria ser transpassado. Então, veja só. Presta atenção. Lemos lá em Êxodo, que você vai ver na sua casa, Êxodo capítulo 12, versículo 46, Números capítulo 9, versículo 12 e Números 34, 20. Os ossos do cordeiro pascal não deveriam ser quebrados. Então, o plano de Deus que estava escrito já nas Escrituras era que nenhum osso do Senhor Jesus seria quebrado. Então, simplesmente, os soldados, quando chegaram lá, quebraram a perna do primeiro ladrão e do segundo, mas não quebraram a de Jesus. Por quê? Porque cumpriu-se a Escritura. Eles não poderiam quebrar. Então, quando eles chegaram para quebrar, Jesus já estava morto. E um dos soldados, presta atenção, cumprindo também o que havia determinado a Escritura lá no Velho Testamento, pegou a lança e furou o lado de Jesus. Vemos lá em Zacarias, capítulo 12, versículo 10, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Então,
O soldado, quando ele efetuou com a lança aquela perfuração no lado de Jesus, presta atenção, simplesmente ele estava o quê? Cumprindo o que havia determinado a Escritura Sagrada. Oh, aleluia! Olha, presta atenção, meu querido. O soldado, mesmo sem saber, ele cumpriu o que estava determinado na palavra de Deus. É maravilhoso quando nós vemos a palavra de Deus se cumprir ponto a ponto. Ponto a ponto. Tudo que está na Bíblia, você, querendo ou não, acreditando ou não, vai se cumprir. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Independentemente dos propósitos que há no coração do homem, a vontade do Senhor sempre prevalecerá. Então, se o Senhor usou os profetas, os discípulos e os apóstolos para escrever que a perna dele, que o corpo dele, nem o osso seria quebrado, lá na cruz, não era o soldado que iria quebrar. Cumpriu-se a Escritura. O desejo era que quebrassem em suas pernas, mas a vontade de Deus, expressa nas Escrituras, era que seus ossos não seriam quebrados. E como sempre, prevaleceu e prevalecerá a palavra de Deus. Meu querido, a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela sempre prevaleceu e sempre prevalecerá. Nota-se que o soldado resolveu a dúvida quanto se Jesus estava morto ou não. Então, para tirar a dúvida, o que o soldado fez? Furou o lado dele. E quando ele furou, ele cumpriu o que Deus havia determinado através dos seus profetas. Podemos crer, devemos crer e temos que crer que a Escritura, ela se cumprirá cabalmente, ponto por ponto, vírgula por vírgula. Estejamos atentos para todos os acontecimentos. Amém? O sangue e a água que saíram do ferimento eram significativos. Eles significavam os dois grandes benefícios de que todos os crentes participam por meio da justificação e da santificação. Então, quando o soldado furou lá o lado de Jesus, saiu sangue e água. Isso simboliza o quê? A justificação e a santificação. E o que quer dizer justificação? Trata-se de um ato divino por meio do qual Deus, infinitamente justo, santo, declara o crente justo e aceitável diante dele em razão de seus pecados terem sido pagos na cruz por Cristo Jesus. Vemos lá Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30 e Romanos, capítulo 3, versículo 24. E o que é santificação? Peguei 4 definições para você. Palavra grega agiasmos, que quer dizer separação, ato de pôr à parte. Termo hebraico kodosh, traduzido como santificar, tem significado correspondente. Terceira definição: separar algo ou alguém das coisas seculares e pecaminosas e colocá-lo à parte para um propósito sagrado. E a quarta definição: a santificação é conquistada através de um processo contínuo pela busca de Deus através da leitura da palavra de Deus, da oração, de jejum, de consagração, de cânticos espirituais, obediência à palavra de Deus e principalmente joelho no pó. Joelho no pó. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. A santificação, meu querido, ela é um processo.
Você não fica santificado de uma noite para o dia. Não, não é isso. É um processo contínuo, dia após dia. Você vai orando, vai lendo a Bíblia, vai fazendo jejum, vai consagrando, vai obedecendo e gradativamente você vai se santificando e vai se separando do mundo. Você sabe por que muitas pessoas têm a vida constantemente em falhas e em pecados diversos? Porque não tem uma vida santificada, meu querido. Presta atenção, passe a ler a palavra de Deus todo dia, fazer orações constantes diariamente, fazer jejuns, esse período de jejuns que nós estamos fazendo todo mês, consagrar a sua vida, escute cânticos espirituais, cuidado que tem muito cântico aí que não é nada espiritual, obedeça a palavra de Deus, ore com joelho no pó. Você pode orar de qualquer maneira, mas ajoelhado é bem melhor. Aleluia. Fazendo isso, você vai ver como a sua vida vai mudar. Experimente. Faça esses procedimentos e depois você vai ligar para mim para me dizer se a sua vida mudou ou não mudou. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Lemos lá em João, capítulo 19, versículo 35, 36 e 37. E aquele que ouviu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós creiais. Pois estas coisas foram feitas para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: olharão para aquele ao qual perfuraram. Temos, meu querido, a confirmação da verdade deste fato. Temos a confirmação da verdade deste fato por uma testemunha ocular. A testemunha ocular é o apóstolo João. Ele não sabia da crucificação e dos atos que ocorreram durante a crucificação por ouvir rumores ou alguém haver lhe contado. Não. Ele não ficou sabendo da crucificação porque alguém contou. Não. Ele presenciou a crucificação. O apóstolo João presenciou a crucificação e estava lá diante da cruz de Jesus quando Maria e as outras acompanhantes estavam lá diante da cruz. João também estava lá. Então, João presenciou todo aquele cenário. João observou todos os detalhes. Ele foi uma testemunha ocular. Ele viveu aquele momento. Como testemunha fiel, seu registro é indubitavelmente verdadeiro, pois ele escreveu não somente a partir de sua observação pessoal, mas dos ditados do Espírito da verdade, do Espírito Santo, que conduz toda a verdade. Então, além de João observar toda aquela cena do Calvário, todo o sofrimento de Jesus, juntamente com a mãe de Jesus do lado e as outras mulheres, o Espírito Santo fez com que ele relatasse esse grande acontecimento, esse grande momento onde Jesus bradou triunfantemente: tetelestai, está consumado. Portanto, ele testemunhou estas coisas para que também possamos crer nela. Então ele relatou esses fatos para que possamos crer. Temos que crer. Nós temos, queridos, nesse momento, de
crê nas palavras de João, quando ele fala que Jesus bradou: tetelestai, está consumado. Você e eu, através deste brado, tivemos os nossos pecados pagos. Foi o preço do resgate. Porque o nosso destino era o inferno. Mas Jesus pagou o preço do resgate com sangue. E agora eu e você temos acesso a essa gloriosa salvação através do sangue de Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Vemos que todos os acontecimentos foram detalhados para que se cumprisse a Escritura e assim a honra do Antigo Testamento fosse preservada e a verdade do Novo Testamento fosse confirmada. Então, esse contexto, esse aglomerado de detalhes que foi enfatizado por João, que ele observou lá na crucificação, faz parte de quê? Faz parte da completude dos acontecimentos que o Velho Testamento trazia. Então foi apenas o quê? Uma confirmação do que estava escrito no Velho Testamento. Por conseguinte, foi a confirmação do que tinha no Novo Testamento. Porque existem detalhes, tanto no Velho Testamento, como no Novo Testamento da crucificação. Então foram o quê? Juntado todos os detalhes naquele momento. Então, atenção. A palavra de Deus é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Os dois juntos. Vemos que Jesus Cristo cumpriu todos os requisitos sobre ele que estavam escritos no Velho Testamento. Então, Jesus, diante da crucificação, naquele momento da grande voz triunfante, está consumado, ele joga por terra muitas iniciativas de muitas pessoas que querem somente cumprir o que está no Velho Testamento e tem outras pessoas que querem cumprir só o que está no Novo Testamento. Então, veja só, existe uma qualidade de pessoas que se dizem crentes e dizem que estão caminhando para o céu, mas eles não cumprem todos os detalhes que estão no Novo e no Velho Testamento. Então, aquilo que é conveniente para eles no Velho Testamento, eles cumprem. Aquilo que é conveniente para eles no Novo Testamento, eles cumprem. Olha, mas eu vou te dizer uma coisa. Existem determinados procedimentos que você tem que cumprir tanto no Novo como no Velho Testamento. E eu vou te dizer uma coisa, hein? Presta atenção. Eu vou agora tocar numa ferida aqui. É a ferida do divórcio, do segundo casamento, da pessoa que se separa e casa de novo, da viúva que casa de novo. Existem muitas interpretações errôneas. Por quê? A pessoa separou, eu vou olhar agora qual pedaço da Bíblia que fica mais direitinho para eu estar na igreja, me casar de novo e não estar pecando. A viúva ficou viúva, eu quero casar de novo. Nós temos que ver o que a Bíblia diz. E eu vou dizer uma coisa para você, hein? Presta atenção. Quanto a segundo casamento, quanto as pessoas que se separam e casam de novo, as pessoas que estão amigadas, as pessoas que estão viúvas e casam de novo, essas pessoas que separou, casou de novo, que tem muito pastor. Muito pastor, separou, casou de novo. Olha, presta atenção. A minha Bíblia diz que a única coisa que termina casamento, sabe o que é? A morte. E mesmo assim, mesmo com a morte, você tem que ver se é a direção do Senhor, se você é para casar de novo, você, mulher ou homem, se é para casar de novo ou não.
Porque o seu esposo pode ter morrido, ou sua esposa, mas a palavra de Deus, de repente, não é para você casar. E aí? Você já leu lá o que Paulo escreve? Me aguardem que eu vou preparar. Eu vou preparar, tá? Preparar uma explanação sobre divórcio, segundo casamento, viuvez, que tá todo mundo agora, eu separei, eu tô novinha, eu tenho que casar de novo. Eu separei, eu tô novinho, eu tenho que casar de novo. Que tá boba, minha filha, eu vou ficar solteira? Nada. Eu vou pra igreja arrumar um broto. Você tem que tratar de ler a palavra de Deus e santificar a sua vida. Oh, aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Aleluia! Caminhar para o céu com a vida santa. Oh, aleluia! Mas eu vou preparar. Me aguardem. Me aguardem. Me aguardem. Muito bem. A escritura se cumpriu na perfuração do lado de Cristo. Verão aquele que transpassaram, ou em outra tradução, olharão para aquele a qual perfuraram. Você vai ver lá em Zacarias 12:10. Temos que crer em Jesus não somente porque João nos dá um relato apurado da sua morte, mas também porque ele cumpriu a escritura, provando ser o Messias prometido por Deus, que viria resgatar todos aqueles que nele crê. Então presta atenção. Jesus veio resgatar com o seu sangue todos aqueles que nele crê. Presta atenção. Você tem que crer que você é pecador. Tem que crer que o sangue de Jesus Cristo te limpa de todos os pecados. Se arrepender dos seus pecados, aí sim, viver uma vida santa, que não adianta arrepender dos seus pecados e continuar pecando. Não. Tem que se arrepender e deixar. O que Jesus falou para a mulher adúltera? Quando todo mundo foi embora, Jesus virou para ela e falou assim: cadê os teus acusadores? Ela virou: ninguém me acusou, Senhor. Jesus falou para ela: vai e não peques mais. Essa foi a palavra de Jesus. Vai e não peques mais. Então não existe o caso. Você tem que santificar a sua vida. Jesus, através do sangue, quer que nós tenhamos uma vida limpa, uma vida santificada, uma vida equilibrada, uma vida ajustada, uma vida daquele verdadeiro cidadão dos céus que está caminhando nesta terra, mas ele não é desta terra. A meta dele é os céus. Ele só tem um olhar, e esse olhar é os céus. Oh, aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Aleluia! Tetelestai! Está consumado. Tetelestai! Está consumado. Aleluias! Glórias ao nome do Senhor. A salvação através do sangue de Jesus Cristo, a sua salvação através do sangue de Jesus Cristo, derramado no Calvário, está garantida, querido. Ele já pagou o preço de um resgate. Agora só depende de mim e de você. A decisão agora é nossa. Jesus já fez tudo o que devia fazer. Pagou o preço de resgate. Resgate foi pago com preço de sangue. Agora basta eu e você nos arrependermos dos nossos pecados, cremos no sangue de Jesus, vivermos uma vida santificada e caminhar para os céus. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Jesus Cristo cumpriu a missão que seu Pai lhe entregou. Nos resgatou da morte eterna e do inferno. Querido, o nosso destino era o inferno, mas Jesus, cumprindo a missão, entregou ao Pai. Está consumado. Pai, a missão foi cumprida. Te entrego o relatório. Tetelestai. A missão foi cumprida. Glórias ao nome do Senhor. Sejamos cristãos fiéis, querido, honrando o sacrifício de Jesus com uma vida pura, limpa, santificada.
Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Amém. Oh, aleluia. Vamos orar neste momento. Grande, eterno e poderoso Deus, Criador dos céus, da terra, dos mares e do universo. Louvado seja o teu nome para sempre. Nesta noite, elevo a minha voz até o trono da graça, para lhe agradecer por haver ministrado sua santa palavra em nossos corações e saciado a sede de nossas almas. Fica conosco, revela a sua vontade diariamente a nós pecadores, para que possamos honrá-lo e adorá-lo com os nossos procedimentos enquanto vivermos nesta terra. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Glórias a Jesus. Amados e queridos, neste momento, eu desejo agradecer a todos os queridos integrantes desta abençoada rede do WhatsApp e também aos estimados irmãos e amigos que estão me acompanhando pelo YouTube, pela paciência de haver me escutado nesta linda noite de domingo que o Senhor nos concedeu para meditarmos em sua palavra. Mais uma vez, desejo externar os meus sinceros agradecimentos a todas as pessoas de nossa rede e do YouTube que entregaram hoje, exatamente às 12 horas deste domingo, mais um maravilhoso período de oração e jejum ao Senhor. Que o Senhor nos fortaleça a cada dia e que possamos aprofundar a nossa intimidade com o nosso Deus com esses períodos de oração e jejum. Vocês podem ter plena certeza que muitos períodos de oração e jejum estão por vir. Aleluia. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Agradeço também a você que recebeu esta gravação. Que todos sejam abençoados pelo Espírito Santo e tenham uma noite de paz e harmonia. Em breve estarei comunicando a data do próximo período de oração e jejum. Fiquem todos nesta noite abençoada com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até uma próxima oportunidade, meu querido. Deus abençoe a todos. Tenham uma noite abençoadíssima no recesso de vosso lar. Amém.